todos bem-vindos à Sala de Prosa. Hoje a gente vai conversar sobre esse conto aqui, o conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Mas antes de começar, eu só queria lembrar que o que eu faço aqui, minha gente, é compartilhar aquilo que o conto trouxe para mim, são as minhas leituras, a maneira como ele me afetou, os questionamentos, as reflexões que ele trouxe. E os bons textos, as boas obras, elas abrem para um monte de interpretações possíveis. Não necessariamente o que eu trago aqui foi o que o José Saramago quis dizer, mas eu acho que ele não se importaria. A gente tem essa liberdade, a literatura é nossa, na hora que ela está na nossa mão, ela é nossa. Então vamos lá. Desde a primeira vez que eu li o conto da Ilha Desconhecida, eu me fixei bastante nos três personagens principais: o homem que queria um barco, a mulher da limpeza e o rei. Para ir tentar decifrando o que é que me agradava em cada um deles, o que é que me desagradava em cada um deles e o mais importante, no que eu me parecia com eles, em que medida eu sou um pouquinho do homem que deseja o barco, em que medida eu sou um pouquinho a mulher da limpeza e principalmente em que medida eu sou o rei. É muito fácil a gente rejeitar os personagens que não parecem lá muito legais, mas é com eles que a gente aprende muito sobre aquilo que precisa ser trabalhado na gente. Então vamos começar pelo homem que queria um barco. Antes de mais nada, ele é um grande sonhador. E se alguns de vocês lembrarem, há uns vídeos atrás eu comentei sobre a teoria das ideias de Platão, que resumidamente dizia que tudo que existe no plano manifestado já foi uma ideia antes. Isso tem muito a ver aqui do que a gente está falando. Tudo que a gente realiza, especialmente com a intenção que a gente coloca no plano real, que a gente executa, ele já foi um sonho antes. E é por isso que é tão importante sonhar. A gente precisa também, além de sonhar, acreditar que isso é possível, porque senão a gente fica no plano da fantasia e aí a gente não tem energia suficiente para colocar a coisa em prática. O duro, minha gente, é que as expressões, as ideias vão se esvaziando de sentido quando a gente usa demais. Então a frase "acredite nos seus sonhos" já não significa mais nada quando a gente ouve. Mas a ideia por trás dela é fundamental. Olha só, essa mesma ideia em outras palavras, nas palavras do Saramago, nesse diálogo do rei com o homem que queria um barco. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E aí eu deixo a pergunta: o que seria da nossa vida se a gente deixasse de acreditar que existem ilhas desconhecidas? Qual seria a nossa energia para sair da cama de manhã? E agora vamos falar desse rei. Quem é esse cara que fica sentado na porta dos obséquios, esperando os favores da vida? Não realiza nada porque não acredita em ilhas desconhecidas e não só não acredita, não só não sonha, como mina o sonho do outro. Quem é essa pessoa? Talvez a gente conheça alguém assim, talvez a gente se comporte assim de alguma maneira. Eu acho que vale a pena a gente refletir de que maneira a gente trata o sonho do outro. Ainda que o sonho do outro pareça algo impossível, estapafúrdio, a gente precisa tratar com respeito e tentar entender se o que está nos fazendo julgar o sonho dessa forma não é às vezes uma limitação nossa. E caso não seja, ainda assim há sempre uma maneira de ajudar sem ser destruindo aquilo em que o outro acredita. E ainda tem dois outros comportamentos do rei que eu acho muito interessantes, que eu acho que vale a pena destacar. O primeiro é que ele tem um cartão pessoal, um cartão de visitas com o nome dele e a palavra rei embaixo. Eu achei isso uma sacada genial do Saramago, porque no final das contas, quantas pessoas, quantos de nós não precisam de um cargo, de um estado social, de bens materiais para validar aquilo que a gente é? Só o nosso nome não nos sustenta, mas deveria, vocês não acham? A refletir. E a última coisa que eu também acho divertidíssima é toda aquela burocracia que ele instala dentro do palácio, de quem tem que abrir a porta e falar para um, passar para outro, todas aquelas petições que a gente vê muito bem reproduzidos na vida real, nas organizações e nas repartições públicas, mas me veio um questionamento: e na vida pessoal?
Será que a gente não cria pequenas burocracias para ir atravancando, para ir nos boicotando? Coisas do tipo, quando eu fizer tal coisa, eu vou poder fazer a outra. Quando eu tiver isso, eu vou poder fazer aquilo. Sempre colocando condições, esperando uma conjuntura ideal, e a gente acaba dificultando com essas pequenas burocracias que poderiam ser eliminadas para a gente simplesmente agir. E aí, vamos falar da mulher da limpeza. Essa mulher que cata balde, vassoura e sai pela porta das decisões. Eu gosto muito dessa personagem, porque ela age, ela realiza, ela trabalha, ela faz a parte dela e também a dos outros quando é preciso, mas ela não perde a lucidez, ela está atenta a tudo que está acontecendo. É uma pessoa que está no presente e ela se conhece porque ela decide sabendo o que ela quer. E são as decisões que dão a energia necessária para a gente agir. É o ponto de partida. Tudo começa na decisão. Enquanto a gente não decide, a gente fica naquele limbo, naquela areia movediça. E a vida não espera, a vida vai rolando e às vezes ela decide por nós. Então, decisões conscientes, ainda que tragam sofrimento, e a gente sabe às vezes que algumas trarão, elas nos colocam de novo no jogo. Porque a indecisão é paralisante. Também vale mencionar como foi importante esse encontro do homem que queria o barco e da mulher da limpeza. Porque por mais que ele fosse sonhador e quisesse realizar, acreditasse naquele sonho, em algum momento a vida vai apresentando para ele algumas dificuldades que vão minando a esperança. Mas ela está ali, ela está pronta para injetar ânimo, para transformar o sonho se preciso for, mas não desistir, porque ela sabe o que ela quer. E aí cabe mais uma pergunta: quem é a minha moça da limpeza? Quem é que compra os meus sonhos? Com quem eu posso contar? E outra pergunta: para quem eu sou a moça da limpeza? Feitas as análises desses três personagens muito fortes do nosso conto, tem duas passagens que eu gostaria de trazer para vocês. Aliás, gente, tem um monte, mas não dá tempo. Então eu separei duas que eu acho muito bonitas e muito expressivas. A primeira delas diz assim, que gostar é a melhor maneira de ter deve ser a pior maneira de gostar. Eu achei uma maneira muito delicada que o Saramago encontrou para nos alertar, para não confundir amor com posse. Na medida em que a gente precisa ter aquilo que a gente ama, especialmente as pessoas, a gente acaba tirando delas coisas sagradas, como a liberdade, a autonomia, um espaço e a possibilidade de que aquela pessoa se realize, que ela seja tudo o que ela pode ser. Quando o narrador diz que gostar é a melhor maneira de ter, eu entendo como se ele estivesse se referindo ao sentimento. Quando eu gosto, isso é meu, o sentimento é meu. Eu posso fazer ele crescer, frutificar, se transformar num monte de coisas boas. Mas na hora que eu preciso ter aquilo que eu amo, isso me soa muito mais como egoísmo do que como amor. E o outro trecho que eu queria comentar com vocês, eu vou ler antes, porque ele é muito bonito, acho que vale a pena relembrar. É do homem que queria o barco e da mulher da limpeza, quando eles estão lá já tinham acabado de escolher o barco que eles iam usar para ir para a Ilha Desconhecida. E o homem diz assim: quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou eu quando nela estiver. Não o sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as peugas dos pajens, e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que todo homem é uma ilha. Eu, como aquilo não era comigo, visto que eu sou mulher, não lhe dava importância. Tu o que achas? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós. Esse trecho um tanto enigmático faz a gente pensar um pouquinho. Mas para mim hoje, a ilha desconhecida sou eu mesma. E como a gente está em constante transformação, como eu acabei de dizer, existe sempre uma faceta nova para a gente conhecer. A gente vai numa busca permanente de vida inteira para conseguir entender um pouquinho quem a gente é. Eu acho uma delícia quando eu compreendo algumas coisas, quando caem fichas sobre mim mesma e eu posso a partir de então determinar o que eu vou fazer com aquele comportamento, o que eu quero transformar, quem eu quero ser. Nem sempre eu consigo, mas saber para onde eu quero ir já é uma grande coisa. E a segunda parte do diálogo, quando ele diz que a gente precisa sair de nós mesmos para a gente poder se ver, sair da ilha para ver a ilha,
eu achei bem misteriosa na primeira vez que eu li, porque eu pensava, poxa, mas se o autoconhecimento é um trabalho interno, eu não tinha que olhar para dentro ao invés de sair de mim mesma? E aí, numa conversa, num laboratório de leitura sobre esse conto que eu estava coordenando, uma das participantes falou assim: a gente só sai da gente mesmo quando a gente vai para o outro. Para a gente poder sair da gente, a gente tem que ir para o outro. E aí, pá, abriu tanta coisa. E aqui eu vou chover no molhado mais uma vez. A gente precisa do outro para lapidar a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre nós mesmos. A gente precisa do outro para entender os nossos equívocos, os nossos erros de julgamento, a nossa alienação. E não para pegar a opinião do outro pra gente. Não, é pra gente juntos construir uma coisa nova. É o método dialético de Sócrates, que ele introduziu há quase 2.500 anos em Atenas. Eu tenho uma tese, você vem com uma antítese, e juntos a gente vai fazer isso derivar para uma síntese, uma terceira coisa completamente nova, que não seria construída se não tivessem essas duas forças iniciais, a tese e a antítese. É por isso que eu insisto tanto, leiam muito, mas conversem sobre as suas leituras. E para a gente continuar conversando sobre as nossas leituras, eu queria convidar vocês para lerem o conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis. Eu tenho nessa edição aqui, nessa coleção, que eu já recomendei outras vezes. Excelente para quem gosta dele. Quem é que não gosta dele? Antes de encerrar, eu queria convidar vocês para os laboratórios de leitura de outubro. Para quem não conhece, o laboratório de leitura é uma atividade que usa a literatura clássica como fonte de temas para conversas a respeito do ser humano. É um pouco parecido com o que eu faço aqui, só que a grande diferença é que a gente vai estar junto, interagindo, conversando, desenvolvendo as ideias em conjunto. Originalmente os encontros eram na sala de prosa, por enquanto ainda não retomamos os encontros presenciais, então eles estão acontecendo pelo Zoom. Em outubro nós vamos trabalhar Hamlet em 2 turmas, uma nas noites de segunda, outra nas tardes de terça. Quem se interessar é só mandar uma mensagem pelo Instagram, @sala de prosa, e eu passo o restante das informações. A gente começa no dia 19 de outubro. E para quem tem medo de clássicos, não tem o hábito de ler, nunca leu Shakespeare na vida, essa é a hora, minha gente. Ler um clássico acompanhado é muito mais gostoso, muito mais interessante e muito mais fácil. Se a gente for pensar, as obras de Shakespeare têm quase 500 anos, continuam fazendo sucesso até hoje. Será que quando a gente não lê, a gente não está perdendo alguma coisa? Será que não vale a pena investigar por si só o que é que tem por trás dessas obras? Vai ser uma alegria prosear com vocês. Até lá!